Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Último Moleque. Com mais uma programação mais que perfeita para falar de um assunto muito sério e importante, né, aqui no Oxo, mais um tema aí para vocês, abordando aí as relações de trabalho, né? Um tema voltado para extremamente as relações de trabalho, que é a síndrome Burnout. Você aí que não sabe o que é, se liga na live que a gente vai explicar aqui com o nosso querido especialista Gedeandro Nascimento, né? Bom dia, Paula. Bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia, Solange Lima. E para os nossos internautas que estão acompanhando a gente pelas nossas lives e quem está acompanhando a gente também pela Rádio Calheta, neste mais um sábado do ano com um tema babado aqui para a gente. Já que falar de síndrome de Burnout hoje em dia é atualidade, né? Embora não seja uma doença atual, tem ganhado aí mais visibilidade, está debaixo dos holofotes, porque recentemente a gente teve aí um movimento, né, dentro do INSS reconhecendo a síndrome realmente como uma doença laboral. Por isso que a gente resolveu trazer esse tema aqui para vocês, para esclarecer, né? Muita gente sabe pouco da síndrome e na verdade isso retarda também o tratamento, né? A busca de ajuda que a gente precisa ter quando a gente desenvolve a síndrome. Por isso a gente trouxe aqui de novo nosso querido cativo Gedeandro, que é a nossa cadeira cativa aqui. Bem-vindo novamente. Isso, e a gente vai deixar que ele se apresente para você que não o conhece, né? Aí ele vai dizer onde é que ele trabalha, enfim, que ele tem um currículo vasto, viu, gente? Então a gente vai deixar isso por conta dele, para que ele se apresente. Assim, e ao final a gente deixa aí o contatinho dele para caso vocês aí precisem, tá joia? Bom dia, Gedeandro, se apresenta. Primeiramente, quero agradecer novamente o convite. Eu já me sinto em casa. Mas você é de casa, né? Fazer a carteirinha aí de sócio. Já tem. Bom dia para todos, né, para todos os ouvintes. Esse é um espaço importantíssimo. A gente está falando sobre saúde mental, sobre prevenção em saúde mental, principalmente. Como nossa querida amiga falou aqui, realmente é uma síndrome que ela vem ganhando proporções, mas ela é muito sutil e ela se confunde com outras questões emocionais e por isso a dificuldade de identificar. É importante a gente começar a pensar sobre as questões emocionais, porque elas estão intimamente ligadas com nossas histórias, né, com as nossas questões. E a síndrome de Burnout, ela é uma síndrome, ela é uma desorganização emocional, segundo a OMS, quando a pessoa ela não consegue administrar o estresse com sucesso no ambiente de trabalho, né? Ele diz assim, mas se administra estresse com sucesso, se administra, né? Estresse, assim como a ansiedade, assim como a raiva, são condições naturais da espécie humana, né? O estresse, ele não é um vilão, tá? O que é que se torna um vilão quando a gente fala em saúde mental, em questões emocionais? Quando isso transborda, né? Quando a raiva transborda, quando
a ansiedade transborda, quando o estresse transborda, quando ele vai numa intensidade muito grande, né? Tudo demais é ruim, né? Até com alimento mesmo, né? Tudo demais se causa algo delicado. Então, estresse é uma questão que a gente vai viver em qualquer ambiente. A gente vive estresse na nossa vida familiar, a gente vive estresse nas relações sociais e principalmente no ambiente de trabalho. Hoje, passamos 1/3 da nossa vida no ambiente de trabalho. Então, veja só, passamos mais tempo no ambiente de trabalho do que com nossos filhos, do que com as nossas esposas, com nossos maridos, do que com nossos amigos. E isso tem uma sobrecarga imensa. Sim, Sim. demais. A OMS vai classificar o seguinte: para a gente falar de síndrome de Bourneau, é importante a gente entender que existem 3 características muito importantes. Primeiro o descontentamento, né? A falta de energia com a questão profissional. Por exemplo, dormi, acordo, estou com energia positiva, estou legal, estou me sentindo bem. Quando vai se aproximando da hora de trabalhar, é como se tivesse um sangramento. Baixa de autoestima, Isso, né? um sangramento de energia. energia, sabe? É Isso. como se fosse um sangrador de uma barragem, sabe? E a nossa energia vai embora. E é inacreditável, porque assim, antes disso, a gente tem uma preparação para ir para o trabalho, né? A gente faz as nossas Faz um atividades rito, né? ali, A gente daqui tem a um pouco rito. eu tenho 1 hora ou 2 horas para me organizar para ir para o trabalho, pronto. Quando a gente tem a consciência de que preciso me organizar para ir para o ambiente de trabalho, já começa a vir uma tristeza, a energia vai embora, você já não é mais aquela mesma pessoa, é como se seu espírito saísse do corpo, só ficasse ali a carne e a estrutura óssea, né? Acontece, você vai para o trabalho. Segunda característica, há um distanciamento mental. Por exemplo, você está aqui, tem a sua atividade, mas a sua cabeça não está ali. Você está ali fazendo uma prática, se trabalha no escritório, está no computador, mas sua mente está longe. Se trabalha na área industrial, você está ali manuseando uma máquina, mas a sua cabeça está no final de semana, na praia ou na conta que tem que resolver. Você percebe, né, que não está totalmente focado naquilo que você precisa executar naquele momento. Há um distanciamento mental, a pessoa ela fica dispersa, entendeu? Terceira característica é a qualidade, né? A sua potência enquanto profissional. Você não consegue desenvolver a capacidade que você tem. Então, se você é um profissional excelente, você começa a não desenvolver mais aquela capacidade que você tinha de ser o melhor naquilo que você fazia, né? Há uma precariedade na execução da sua tarefa, entendeu? Isso se relaciona com outras questões. Agora, por que é diferente de uma depressão, por exemplo? Porque ela está especificamente relacionada ao meio de trabalho. Quando bateu o sininho, bateu o cartão, saiu da empresa, pronto, parece que seu espírito está lá na portaria esperando você. Aí você tem energia para pular, para passar a noite numa festa, para ir visitar não sei quantas pessoas, é exclusivamente voltado à questão do trabalho. E uma coisa interessante nesse contexto que você falou, Gedeandro, é que a gente escuta muito falar de assim, não, fulano está fazendo corpo mole no trabalho. Isso, na verdade, é um tabu, né? Um grande tabu. A gente vive hoje num mundo, praticamente, onde seu labor, o seu trabalho tem que ser perfeito. E, às vezes, Num a grau de característica, exigência, num né? grau de exigência muito grande. Se você não estiver chegando ao nível de exaustão, é porque você não está trabalhando o suficiente. Né? Infelizmente, muitas empresas têm esse perfil. Tem que chegar à exaustão, tem que fazer o máximo do máximo do máximo e não deixar você para trás. Né? E aí, a síndrome de Bourneau, Gedeandro me corrija se eu estiver errada, está muito relacionada a essa questão que fica na mente da pessoa. Poxa, eu estou me dando tanto para a empresa. E a minha vida lá fora está ficando, a minha família está ficando, né? A minha saúde está ficando. Além Eu não das saio nem pro cobranças médico. demasiadas, né? Que Sim. vai para além das suas funções, né? Às vezes você tem que ser igual o povo, né? Ter várias mãos para conseguir Isso, dar Nádia. conta. Além de outros aspectos, né? Que eu fiquei sabendo de algumas pessoas que trabalham, que eu não sabia que acontecia isso, né? Em Umas off, né? situações, mas que deixam triste, né? Porque você saber que o ambiente de trabalho, como foi dito aqui, é onde você passa a sua maior parte do dia, que deveria ser muito mais observado, muito mais amparado, né? Algo humanizado, né? A gente não consegue ver essa humanização no trabalho, então deve ser uma robotização, né? Na verdade, humana, né?
Existem algumas questões que é importante a gente trazer aqui, tá? Por exemplo, existem gestões que adoecem. Existe gestor que adoece. o funcionário. Existem organizações que ela adoece o profissional. É o perfil profissional é cultural excelente. dela, inclusive. O que é que causa a síndrome de Burnout? Que no popular se chama a síndrome do esgotamento do trabalho, que é o seguinte: primeiro, trabalho em excesso, certo? Trabalho em excesso, aquela pessoa que existe um horário, eu tenho, e coloca metas absurdas e a pessoa não consegue fechar. Você vê, eu vou trazer alguns trabalhos assim que mexem muito com o emocional. Telemarketing, né? Essa coisa que as empresas falam. Atendente bancário, Isso, né? Pessoas que trabalham com meta de cartão, de vendas. instituições de cartões de crédito, que tem uma meta para alcançar, e se não alcança essa meta, não consegue ter as gratificações. Isso. Então, isso é muito sofrimento, entendeu? Principalmente porque o trabalho é o seguinte: quando a gente nasce, a gente tem uma identidade. A vida profissional dá outra identidade para a gente, dá autonomia financeira, projeto de vida, né? Então, assim, alguns projetos pessoais que a gente deseja, né? Vou me projetar para ter uma vida assim. E às vezes a gente entra numa área que às vezes a gente não tem um perfil, que é importante também dizer que existe um perfil para cada prática, gente. Por exemplo, uma pessoa que não suporta ver sangue, que não suporta ver uma tragédia, ela vai entrar na área de saúde para ser técnica de enfermagem como? Vai se tornar um profissional infeliz. Né? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que tem valores, né? E entra numa área, por exemplo, o direito. A gente sabe que quem trabalha na profissão, eu acho uma profissão dificílima, porque você lida com todo tipo de característica, de caráter ali. Né? E defender, por exemplo, o que é você, um defensor público, defender um caso de alguém que matou a família e tal, sabe? E você tem seus valores. Então, como é que é isso? Então, existem perfis para trabalho. E muitas vezes a gente se lança numa questão capitalista, que vale a pena dizer que no Brasil é isso, que dá mais dinheiro, e às vezes a gente não tem um perfil. E a própria prática, e você não se fazer feliz ali, lhe causa esse processo de adoecimento. Então, quais são as causas? Né? Trabalho em excesso, pressão, né? A não valorização do profissional. Gente, a gente vive hoje, como você bem falou, a gente vive numa sociedade hoje que, se você não sangrar pela empresa, é como se você não fosse, não tivesse nada, né? Então, por isso que vale a crítica, né? Outra coisa, muitas empresas exigem muito de você, mas o retorno dela é quase nada. Você não tem um reconhecimento, você não tem um retorno, né? Como é que eu posso dizer? Essa coisa da recompensa, sabe? E quando eu falo, às vezes não é nem recompensa financeira, mas é o seu gestor chegar lá e dizer: ó, que trabalho maravilhoso você fez hoje, viu? Olha, eu estou muito feliz. Gente, às vezes é um elogio num ambiente de trabalho que você não tem e que você acaba se sentindo desvalorizado por aquilo. E que na maioria das vezes, além de faltar o elogio, ainda sobram as críticas. Sim, as críticas feitas de maneira aberta, na frente de todo mundo. É importante a gente lembrar o seguinte: o Brasil vem de uma estrutura capitalista. A gente sabe disso. Quem aqui não pensou, né? Poxa, quando eu tiver com meus 30 anos, 35 anos, eu quero ter uma casa na capital, uma casa de veraneio na praia. Se eu tiver casada, vai ter 2 carros, porque um para mim, um para meu marido, para minha esposa, meus meninos em colégio particular. Quando você chega aos 35 anos, você vê que está numa profissão que você não se sente valorizado ou não se sente útil naquilo, né? Poxa, o que é que eu estou fazendo para contribuir com o mundo? Né? Eu lembro muito que quando eu entrei nessa caminhada acadêmica, né, na graduação de psicologia, eu pensava o seguinte: cara, eu quero ser um profissional que eu vou mudar o mundo. Né? Assim, pelo menos essa era a minha perspectiva na época. Eu vou mudar o mundo, eu vou criar alguma coisa. Eu vou aqui, sabe, ser... E aí vai se passando a vida e você... Né? E aí eu trago, lógico, uma experiência minha. E aí você diz assim: cara, calma, não é bem assim, eu acho que eu não vou conseguir mudar o mundo. Né? Então, é essa expectativa que a gente lança, às vezes, na vida profissional e na nossa própria vida pessoal, que nos frustra. E o ambiente de trabalho contribui para isso muitas vezes. Né? Por exemplo, agora mesmo, quantas pessoas adoeceram nesse processo de pandemia? Né? Pessoas que queriam entrar naquela área, eu tenho relatos tanto de pacientes como pessoas do meu vínculo que se projetaram para entrar numa área,
fizeram investimento, e aí quando termina de fazer o investimento, que faz a pós, que faz o mestrado e tal, vem a pandemia, paralisa concursos, áreas Analisa tudo, na verdade. serviços fecham, né? Serviços vão ser fechados, e aí você está lá, com o diploma na mão, com reconhecimento, com a prática na cabeça, né? Você detém um conteúdo, você detém um poder, e você não tem onde colocar isso em prática. Então, veja quantas pessoas adoeceram nesse processo, e principalmente quem estava já trabalhando, porque não se enganem. A vida profissional, né? O campo de trabalho é um campo hostil, tá? Tem gente assim, matar um leão por dia. Não, às vezes tem que matar 3, 4, porque lá fora, fechando essa porta aqui, tem milhões de pessoas que fazem a mesma coisa que você, não que E façam qual o mais. diferencial para você se manter na empresa? Então, assim, é isso. Se traz esse sentimento de insegurança muitas vezes. Bom, não estou feliz no trabalho porque não sou reconhecido, mas só que também tenho que manter. Porque Eu só sem tenho ele é aqui, se eu pior. perder aqui, exatamente. Isso, entendeu? E isso é um processo de adoecimento. Isso vai adoecendo. E aí junta com outras questões. Qual é a delicadeza? A delicadeza é o seguinte. Se não se identificar a síndrome de Burnout no momento nos primeiros passos da evolução dela, ela pode evoluir para uma situação pior. Ela pode se tornar crônica, e daí vai tanto para uma síndrome do pânico, como para uma crise de ansiedade, como um transtorno de ansiedade, como uma depressão, sabe? Ela pode evoluir, tá, gente? Inclusive, né, a própria OMS já colocou isso, né? E dia 1º de janeiro de 2022 já foi instituída a lei que faz com que as empresas já prestem atenção nesse contexto, porque ela já foi inserida como uma doença crônica de trabalho. Isso. E as empresas devem, né, prestar atenção agora a seus funcionários, porque tem que ter uma atenção, uma qualidade melhor. Se o funcionário está adoecido, tem aquela coisa toda do INSS, pode passar 15 dias, né, pago pela empresa, depois, se for a mais do que isso, pago pelo INSS, e ainda podendo trabalhar home office, né? Já uma atenção bem mais humanizada. Então, cabe aí às empresas estarem atentos a essas demandas do funcionário, até com acompanhamento, né? Seria interessante que as empresas, nesse contexto, tenham aí, eu não sei se é dinâmica e tal, mas que tenha esse acompanhamento com o psicólogo e funcionário, para entender um pouquinho, né? Essa exaustão, essa tristeza, essa ansiedade. E quando se descobre que o funcionário está com a síndrome, né? Ele passa por esse processo todo que você passou e ele tem que voltar para o trabalho. Como é que deve ser a volta dele para o trabalho? Exatamente. Isso é um dos fatores, né, que deve ser ponderado no sentido de observar esse acompanhamento. Ele tem que estar acompanhado com um psicólogo, que é o especialista que deve ter esse trato com ele, bancado pela empresa, obviamente, né? E daí encaixar ele na qualidade que ele suporta, né? Porque às vezes ele precisa até de umas férias, gente. Umas férias bem tiradas. Às vezes precisa de uma mudança de função. Isso. Né? De repente um gatilho para você buscar um novo curso, para você se encaminhar para uma outra área. É muito, eu acho, nada já. Adaptação. Uma readaptação. Eu acho que vai muito do perfil, como o Juliano falou, é perfil de gestão, é perfil cultural da empresa. Sabe? A gente vê que hoje em dia, justamente pela questão do capitalismo, tem muita empresa que só pensa nas metas, na produção em si. Né? Tá? Quem está abaixo fazendo essas metas acontecerem, quem está fazendo a produção, a máquina funcionar, não são robôs, são pessoas humanas. Né? E aí, a partir do momento em que essa empresa deixa que essa cultura dela se enraize dessa forma, que só a produção seja meta, né? Que só a produção seja bem vista, realmente quem está fazendo a máquina funcionar é uma coisa terceira, que está ali para adoecer. Se adoecer, não precisa mais, tem outro que quer. Entendeu? E aí esse funcionário vai entrando nesse desgaste mental, né? A gente vê casos de pessoas que chegam a pedir demissão no desespero, né? E aí lá fora se depara com a situação de não conseguir se realocar no mercado, aí fica pensando, já se culpa. Exatamente. Né? Poxa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter aguentado mais um pouco. E fica Mas se aguentado mais culpando o quê? e adoecendo muito mais, né? Isso. E como ela foi É uma coisa que considerada agora na legislação, acaba que, inclusive, como se trata de uma relação de trabalho, tá, gente? Essa síndrome é diretamente ligada ao trabalho, como bem falado aqui pelo Gideandro inicialmente. Mas aí, se você se identifica com isso,
com essa situação de trabalho, pode ter uma aposentadoria. Né? Sim. Em relação a isso, se, Juridicamente falando. juridicamente falando, né? Casos Se o graves. INSS conseguir identificar esse fator, com certeza essa pessoa já pode ser aí assistida pela questão do INSS, né? E bom saber que somente assim, né? Porque quanto tempo isso existe? Sim. E somente agora, Quantas 2022, foi reconhecida, né? Quantas tragédias aconteceram em ambiente de trabalho, né? Por exemplo, funcionário esfaqueia... Colega de trabalho. Isso, né? gerente foge porque colaborador fez perseguição no estacionamento de trabalho. Então, assim, é importante. Qual é a importância desse reconhecimento? A importância é o seguinte: não estou me sentindo bem, por exemplo, né? Não estou me sentindo Não é bem. frescura, vai dizer, né? Vai lá no supervisor, no coordenador, enfim, no gestor, né? E, olha, eu não estou me sentindo bem, não sei o que é. O gestor vai, toma um pouco d'água, fica ali. Aí daqui a pouco surge aquele comentário, fulano está fazendo corpo mole, né? Qual é a diferença? A diferença é que hoje você vai numa unidade, por exemplo, você vai na UPA da vida e você já pode, hoje é reconhecido pelo CID, então já entra como um atestado. Eu não estou bem, meu emocional está fragilizado, eu não estou me sentindo Falar bem. no CID aí é o Entendeu? CID Então, 11, né? Antes você perdia o dia de trabalho. O coordenador dizia, tá bom, então vai para casa. Você já perdeu aquele dia de trabalho. Você Perder já financeiramente. perde isso, Contrato financeiramente, entendeu? Hoje não, hoje você pode ser atestado a partir desse CID. Isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa realmente não está bem. Quando a gente pensa assim, a gente passa 1/3 da nossa vida profissional no meio de trabalho, gente, não é brincadeira. Quando a gente vem trabalhar, não estou dizendo que é para todo mundo largar o trabalho não, tá, gente? É importantíssimo trabalhar, dá a nossa Faz autonomia. parte do nosso dia a dia. É o que paga E faz a gente crescer também. Isso, é a Amadurecer, água, é né? a luz, é a nossa alimentação, é a roupa, é o momento de lazer. Mas veja só, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando a gente para pensar o que é o ambiente de trabalho, a gente deixa de criar nossos filhos. A gente deixa de construir relações paralelas ao ambiente laboral, entendeu? Quantas pessoas eu mesmo já atendi e na minha vida pessoal já vi quantos relacionamentos, construções você deixa fracassar porque o trabalho exige sempre o melhor de mim. Tem pessoas que estão trabalhando, volta para casa 1 hora, 2 horas da manhã, tá no celular resolvendo questões do trabalho. Ou seja, inclusive essa questão do home... Temos ligação na... Deixa eu ver aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, Bom Pedro. dia. Parabenizar aí o convidado. E a respeito de trabalho, são as doenças profissionais que acontecem. Então, quando surgiu, eu parei de trabalhar, minha carteira foi fechada a última vez em 1996. Quando surgiu o selo ISO 9000, que foi distribuído para a empresa, e essa empresa lá chamava o encarregado fazia as reuniões. E nas reuniões, aqueles tópicos lá da reunião só era produção, qualidade e esforço. O gerenciamento só falava nisso, como se fosse uma lavagem cerebral do empregado. Se o empregado não atingisse, passava logo na cara, olha, a fábrica está fechando, então se tu não fazer o teu, se tu sair daqui, tem muita gente aí que quer trabalhar no teu lugar. E então fica aquela coisa de opressão, tá entendendo? E o cérebro não aguenta. Então a gente fica trabalhando para querer não perder o emprego, fica sufocado, aí vem a SCA que já está em todo canto. Então isso aqui, ele a ponta, né, as metas, tudo isso vem do psicológico do trabalhador e do ser humano em comum. Obrigado pela oportunidade, Deus nos abençoe a todos. Valeu, Obrigada, Pedro. Pedro. Aproveitando a pausazinha aí do Pedro, tem um monte de comentário aqui no Instagram. Eita, Tem vamos coisa lá boa ver. pra gente ler. Nosso querido Dino Rangel está acompanhando aqui com a gente. Abraço, Dino.
Também nosso cadeira Psicólogo, cativa aqui. cadeira cativa. Compartilhando conhecimento aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Anunciada Moraes está acompanhando a gente pelo Anunciada Instagram. lá de Água Preta, daquele seu lugar, aquele dia que eu você postei quer essa ir. semana, viu? Foi, eu vi. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vava Nef também está acompanhando. Luzinete Moura. Trilhas Top está acompanhando aqui com a gente também. Organa Ribeiro. Deixa eu ver Nossa quem consultora mais. financeira, Organa. Isso. Melo Guiomar também está acompanhando. E Melo Guiomar deixou um comentário aqui pra gente. Eu fui gerente durante 15 anos. Trabalhava quase 15 horas por dia, pois tinha necessidade de estar sempre presente para confirmar que tudo esteve 100%. Acabei entrando em uma depressão. Vamos deixar guardadinho esse comentário aqui da Melo Guiomar. Deixa eu ver quem mais Tá em aqui. Portugal, viu? Denise. Mônica Apolinário, nossa querida Mônica. Obrigada pelo pudim delicioso. Que já foi Muito, nosso muito café da bom. manhã, viu? Isso. Muito obrigada, viu, pelas Abrimos gostosuras. o dia aí de forma adocicada. Obrigada, Mônica, de coração. Maravilhoso o pudim. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Luzinete Moura deu bom dia. Eu ainda não fiquei doente, graças a Deus, e ao programa de Solange Lima. Deixa eu ver. Luzinete Moura tá aqui também dando bom dia, que já falou. E Melo Guiomar faz o complemento. Só consegui melhorar me desligando completamente do trabalho e procurando algo que não me exigisse tanto tempo ou dedicação de 100%. Né? E aí a gente fica, que é A gente justamente está como a também gente com o falou. pessoal aqui no Facebook, viu? Isso. A Genilda Barbosa, bom dia, meu povo. Marcos Lemos, bom dia aos mulheres ouvintes. E o JP que participou pelo telefone agora há pouco. Bom dia, Deus nos abençoe poderosamente. Shalom Adonai. Obrigada, viu, Pedro? A sua participação foi importantíssima. E Genilda Barbosa também, a nossa boleira também, mandando beijinhos. E a gente está com o ouvinte na linha. Vamos ver quem Oi. tá com a gente. Bom Ô, dia. Solange, Oi, Pedro. eu não me apresentei, é porque eu não nego, né? Quando eu falei, você já Eu já Já conheço falou sua meu nome voz, aí? sim, sim. me deu porque tá vindo, tá vindo. Eu estou ouvindo você bem, mas tem uma colega É, sua aí, Paulinha. a Paulinha, tá bem baixinho a fala dela. É o microfone, na verdade, que tá meio complicado aqui. Esse microfone Quase que a 2. gente não ouve, tá entendendo? Ô, Pedro, a gente vai tentar melhorar da próxima vez, viu, Pedro? Não é que eu contribuí ou não, mas eu acho que foi a minha expressão, né? Contribuiu e Não muito. sei se eu falei bem ou mal, mas é o dia a dia da vida. Gedeandro vai dizer se você falou bem ou não. Aí eu agradeço a opinião dele. Olha, se for de bom, faz. Se for de ruim, faz, porque talvez eu melhore na outra vez. Viu, irmão? Tá certo, Pedro. Um abraço. Amém. É o que a Guiomar Melo falou e que Pedro também mencionou, é justamente isso, que às vezes você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. E isso é uma sobrecarga muito grande, minha gente. A questão psicológica e às Só para vezes... deixar também registrado, eu também já passei por isso, viu, gente? E nem sabia que era essa síndrome. Na Adoeci verdade, de assim, verdade. é como deixa a eu gente só se fala. complementar aqui. Fala. E ainda assim, acaba adoecendo a família também, Sim. né? Então acaba que a Solange passou, não sei se a Paulinha passou, mas enfim, é uma situação preocupante porque não atinge não apenas a pessoa, mas toda aquela família, a rede familiar sofre com isso, né? Porque tá vendo o outro adoecido e preocupa, né? Sim. Que a gente tá vendo o outro tão triste, tão às vezes sofrendo de ansiedade, de repente está no estágio crônico e a pessoa continua desamparada, né, pelo reconhecimento da empresa, né, o que é pior, né, que é aquela que paga seu salário, é aquilo que Pedro falou, dizendo o seguinte, não, se você não fizer, tem Ninguém outro que faça. vai querer seu Ninguém lugar, faça. então Isso. você sofra caladinho, porque A todo pressãozinha mês... psicológica. É, a pressão psicológica. Então, é uma situação complicada, delicada, mas que a gente tem que atentar para isso. Se identificou que está adoecendo, se a empresa não está dando esse suporte, corre, busca alguém especialista, conversa com alguém na família, se conhece, consultórios, né? Porque às vezes existem Sim, alguns sim. consultórios que atendem a um precinho popular, enfim, mas não deixa de ter esse profissional pertinho de você, né? Eu Isso acho que o importante, Nádia, na verdade, esse movimento que a gente está fazendo, né, principalmente agora depois dessa determinação da OMS, de reconhecer realmente esse sofrimento do colaborador. Ele sempre existiu, né? A gente vem aí de fases, inclusive dentro da história do mundo, né, de transformações dentro do mundo da indústria,
onde as pessoas foram cada vez mais sendo exigidas dentro do labor. Né? E aí esse movimento que a gente está fazendo de reconhecimento do que antes era dito como uma frescura, que era um corpo mole, né? Não, fulano está fazendo o corpo mole de verdade, vamos deixar ele para lá, porque vai ter outro que vai chegar com todo gás, né? Uma energia nova, tá com gás. É isso que a gente costuma ouvir dentro do mundo da empresa. E aí você vai substituindo as pessoas com tanta facilidade que ela realmente vai botando na cabeça que ela não é capaz. Né? E aí essa capacidade é sua ou é da empresa lhe reconhecer? Isso se estende, né? Se Para estende fora pra tudo. da empresa. Isso. Quando você não é reconhecido, por exemplo, quando há uma empresa... por incrível que se pareça, infelizmente, ainda tem muitas empresas que não têm setor de RH. Principalmente empresas familiares, que não investem nessa coisa do RH, E de uma filosofia da é um RH empresa. de Né? documento. Isso, quando tem, né? Mas aí falou em recursos humanos, que é justamente a esfera que vai identificar. Né? Quando a gente fala da síndrome do esgotamento profissional, é importantíssimo, mas a gente não pode esquecer, gente, perfil, vocação. Tá? Existe hoje profissionais da psicologia, eu não faço a minha área diferente, que fazem avaliações vocacionais, né? Até principalmente para muitas escolas. Por exemplo, quando o adolescente ele tá nessa transição de sair do ensino médio para o ensino superior e quando está saindo para a vida profissional, muitas escolas contratam profissionais para fazer essa avaliação vocacional para o aluno, para entender qual o perfil dessa pessoa. Porque se essa pessoa entrar no mercado de trabalho, na área que ele não tem o perfil, que ele não se sente assim, eu me sinto desejoso, eu acordo feliz, porque eu sei que eu vou trabalhar naquilo que eu amo, que me move, essa pessoa vai adoecer com o tempo. Entendeu? Porque a gente precisa amar o que a gente faz. Não adianta. Se você não faz o que você ama, você mais cedo ou mais tarde vai adoecer. Às vezes um adoece primeiro, o outro depois, porque somos estruturas diferentes, somos estruturas E diferentes. acaba que a gente também adoecendo muito mais também, diante desse quadro que a gente tem tido, né, de Sim. falta de emprego, a situação bem reduzida, a gente diz, apareceu esse, mas não é meu perfil, mas eu vou fazer para poder Sim. sobreviver, Sim, porque é o que tem, mas lá na frente, se ele não conseguir mudar, ele pode vir a sofrer essa questão que o Gideandro acabou de falar aqui. É importante, o que eu estou dizendo, para que a gente entenda. Eu não estou dizendo, tipo, eu não tenho perfil para isso, eu estou desempregado, surgiu, eu não vou pegar. Não pega, vai morrer de fome? Não, pega. Agora, pegue entendendo o seguinte, eu me conheço, eu sei que aqui é um degrau, eu sei que aqui é um momento para eu me organizar financeiramente, resolver minhas coisas e com isso investir numa outra. Eu vou trazer uma experiência pessoal minha. Antes de me formar psicólogo, eu era da área de logística. Uma área maravilhosa, mas eu não tenho perfil para isso, não tenho. Tinha um retorno financeiro muito bem, mas era um trabalho que, aos poucos, eu percebi que estava me adoecendo. Enquanto profissional de psicologia, eu já ouvi relatos de pessoas que se automutilavam no ambiente de trabalho para poder sair, para conseguir um atestado. Porque se ele chegasse para a gestante e dissesse, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou trêmulo, eu estou com os piques aqui, ia dizer, toma um pouquinho de água, relaxa ali, depois volta para a tua atividade. E a pessoa ter que se automutilar que eu falo, gente, colocar sabão no olho, para ficar com o olho vermelho, para dizer que era conjuntivite. Se a pessoa tinha algum problema, chutava ou se magoava, ele se transgredia, sabe, para poder dizer, olha, aconteceu isso, e eu preciso, e até a gente forjar, construir o próprio acidente de trabalho, gente, sabe, porque o sofrimento é muito grande, gente, não se brinca com sofrimento, a gente não pode romantizar sofrimento psíquico, emocional, tá? É por romantizar, é por achar que é besteira, que tem gente tirando a própria vida. É por isso que tem gente matando a própria companheira, porque não aceita uma separação. Isso é adoecimento, tá, gente? Então a gente não pode romantizar sofrimento, não. Então existem esses relatos. Quando a empresa não é sensível, quando a empresa não investe no capital humano, como você mesmo disse. Gente, quem leva as empresas para frente não é o próprio produto, é quem está ali, sabe, na ponta do serviço, seja ele qual for, seja na saúde, seja você vê. Hoje, a realidade do profissional técnico de enfermagem, enfermeira, é dificílimo.
reconhecimento pouco pela própria sociedade, entendeu? Vivendo numa situação terrível. Eu conheço pessoas da área que têm 3 vínculos profissionais, que só tem uma tarde de descanso durante os 7 dias da semana. Gente, sabe, e isso para quê? Não que essa pessoa quer muito. Não, é porque a realidade hoje, a nossa realidade nesse país não é fácil. E pessoas precisam ter, às vezes, até o 3º turno de trabalho. Agora, até onde isso vai me levar? Por isso que é importante, gente, o processo de terapia. Existem outras técnicas? Existe, mas uma só não dá conta. Por exemplo, a medicação, por exemplo, não estou me sentindo bem, estou tremendo, a minha vizinha está ali, foi no psiquiatra, deram uma medicação para ela, disse que se eu tomar uma banda, vai resolver, porque o caso dela é grave, o meu não é, então eu já sei que dá para mim. Primeiro, a automedicação é terrível, tá? Dá um tiro no pé. Segundo, nem sempre a medicação dá conta. A medicação ela é um suporte, assim como a terapia também. Às vezes a terapia é só um suporte, ela não é o essencial. Às vezes a medicação é importantíssima junto com a terapia. Então, mas eu não estou me sentindo bem. Então, cara, assuma outros hábitos, sabe? Vai fazer uma caminhada, assuma o hábito de ler, vai ler um livro, vai ler um romance, sabe? Vai ler uma comédia, vai fazer uma caminhada, se envolve em algo que faça sentido. Na época da academia, manda muita gente ir atrás de entrevista um profissional de tal área. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de ir no Hospital do Câncer do Recife e encontrei um grupo de mulheres de terceira idade que trabalham voluntariamente na área pediátrica. E é muito triste, tá, gente? Crianças com 1 ano, 2 anos, sabendo que talvez aquele ano ela já não exista mais, sabe? E é difícil, não é qualquer Pesado, pessoa né? que... Não, pesadíssimo, assim, sabe? Em questões... Eu não consigo, sabe? E aí, um grupo de idosas lá, e todo dia elas iam, levavam roupas, ajudavam a família que vinha do interior, para você ver a carência do nosso estado. Sim. Né? Gente que vem de quase divisão da Bahia para cá, isso, e tem que vir mesmo, e fica ali ao desdará. E essas senhoras, e aí eu conversando, gosto de conversar, gosto de gente, comecei a conversar com 2 senhoras desse grupo, e elas vieram de um grupo da Prefeitura de Terceira Idade, de mulheres que viviam sobre a violência doméstica e também adoecimento psíquico. E elas encontraram mulheres que tinham vida profissional, outras os maridos proibiam trabalhar, e elas encontraram no serviço voluntário, cara, uma outra perspectiva de vida. Que bom. Então, assim, às vezes, eu não estou bem no meu trabalho, eu estou entendendo que aqui. Mas será? Às vezes você ama o trabalho, a gestão adoece. Isso. Quando eu falo gestão, às vezes é só uma única pessoa que persegue, que está adoecida também. E que às vezes não é nem o dono da empresa, Isso. né? Não, normalmente você mal tem contato com o dono. Principalmente se falando em Isso. empresas de grande porte, você nem sabe quem é o dono. É realmente um supervisor, é um gerente. Isso, quando eu falo gestão, eu falo a pessoa que está ali diante daquela equipe, à Cobrando frente, você né? diretamente. Isso. Às vezes não é nem a própria empresa, não é a filosofia da empresa, não é a equipe. Às vezes é um único agente de sofrimento que está O adoecido único também. ser que acaba Sabe, adoecendo que todo persegue, mundo. que que adoece todo mundo. É feito fruta. Se você pega uma fruta podre e coloca junto com as outras, não, é 2 Vai dias. apodrecer. Vai apodrecer tudo. Então, e aí, veja, essas pessoas se dedicaram. Às vezes você está em casa, cara, não gosto de correr. Tudo bem. Perfeito. Tem gente que não gosta também, viu? Eu gosto, mas eu não quero correr. Não gosto de ler também, tenho preguiça. Mas eu estou vendo que tem um grupo que está precisando. Aí quando você se doa para algo, que você se sente importante, que você faz assim, cara, eu estou Você fazendo vê a diferença sentido, aqui. né? Isso. E aí começa a produzir hormônios diferentes. No outro dia no trabalho você já não está tão pesado, que diz, ontem eu fiz uma diferença, sabe? Eu me dediquei a algo que é importante. Então, assim, não é só uma caminhada, não é só ler um livro. Existem outras técnicas, outros caminhos alternativos e cada um na sua particularidade vai entender. Agora, a terapia é importante. Eu já atendi casos do seguinte, eu vou trazer essa experiência, eu não vou falar o nome de ninguém, então não tem problema nenhum. Uma pessoa que tinha uma questão absurda assim com o gestor, de odiar, de ódio mesmo, de raiva, de desejar o mal.
E aí conversa vai, conversa vem na terapia. Por quê, né? Porque a terapia é um processo que é muito, eu sempre digo, é de muita coragem a pessoa que procura terapia. Não é fácil. Não é fácil, porque ali você vai reconhecer você vai saber quem é você, na vez de estar atribuindo ao outro coisas que são suas. E aí, em algum momento da sessão, não sei se foi a 8ª, a pessoa disse, sabe, eu estava parando para pensar, de acordo com o que a gente estava pensando aqui, e tal pessoa me faz lembrar muito meu pai. Aí a gente pega. Sabe? Aí a gente pega. Relação de poder. Sabe? Por que eu não gosto desse meu gestor? Porque essa pessoa não me entra. Por quê? Relação de poder. Às vezes você transfere para o outro uma coisa que é sua. E aí faz lembrar meu pai. Em que questões? Não, autoritário, não sei o que e tal. E aí a gente pega uma linha gigantesca da história do sujeito. E aí o sujeito vai começando a se questionar. Que na verdade não é o gestor que ele tem raiva. Mas na verdade é o que representa no psiquismo dele. Sabe? Essa figura de autoridade que remete ao meu pai, que agredia minha mãe, que me agredia, que nunca me deu carinho, que não sei o que. Então a gente projeta muito as nossas raízes em outros agentes. Sabe? Sim. E veja que complexo isso. Então, às vezes, a questão ela é tão profunda, ela é tão enraizada nas nossas questões que a gente projeta para o outro. É aquela coisa, olhei para fulaninho, não gostei de fulano, não sei porquê, mas não tô afim, não fui com a cara. E, às vezes, são projeções. Sabe? Gente, De eu tô bem estruturas rapidinho, pequenas. Jandeira, eu vou te atrapalhar um pouquinho, porque a gente tá com o ouvinte na linha. Deixa eu ver se ele ainda tá aqui na linha. Oi, bom dia. Oi, eu de novo. Eu Oi, estou Pedro. gostando da conversa aí da explicação, né? Sim. Sobre a mutilação, viu, o psicólogo? O empregador me disse que um certo operário, porque o corpo da gente, cada parte tem a sua parte de indenização de direito. Isso. Agora é ter uma análise, não é chegar aqui, perder um braço e ser aposentado não, indenizado não. 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 Tudo tem uma parte, tem um preço, tem tudo. E o rapaz, ele botou o dedo indicador, porque na mão o mais valoroso é o indicador. Ô Pedro, pra gente se aposentar hoje por mutilação, alguma coisa, a gente tem que perder mais de 9 dedos. E se a gente tem 10? Misericórdia. E agora? É por isso que eu digo a vocês. Então, o rapaz botou o dedo indicador, perdeu e ficou indenizado. Pegou dinheiro, depois foi negociar. Tá entendendo? E eu conheci gente que fez essa prática. Então, agora não é todo acidente que é indenizado e é aposentado não, que nem você falou. É isso? Isso. Então, é a consciência da pessoa de não querer praticar, se mutilar mesmo, porque o dedo mindinho, ele faz falta a gente. Todos os 4 dedos da mão zombaram do dedo mindinho. E sabe o que foi a resposta que o dedo mindinho disse? Todos vocês estão me zombando. Agora mete um pau sem mim, fica na paz todo. Valeu, Pedro. Bom exemplo. Mete um palmo sem o Tem isso aí, não. Vai lá, como é que você mede o palmo? Não dá. Bom, aí para essa fala de Pedro, né, a gente tem o seguinte, que na justiça, com essa questão da síndrome Burnout, aumentou a responsabilidade da empresa, que será avaliado, né, a partir de um laudo médico comprovando o Burnout, junto com o histórico do profissional e uma avaliação do ambiente de trabalho, inclusive coletando dados, né, relatos e testemunhas, tá? Em geral, são coletadas provas, são a degradação emocional, fatores causadores da síndrome, né? Inclusive com assédio moral, né? Sim, na maioria das vezes, na maioria dos casos onde a gente chega com casos mais graves de síndrome de Burnout, Nádia, o assédio, Perseguição. na verdade, a perseguição é o que mais ativa. Exatamente. Né? Porque E aí quando- tá no dia a dia. Exato. E quando a gente fala de síndrome Burnout, né, a gente trazer esse tema para vocês do Estimular, né? É que é para vocês estarem atentos aí a essa situação, que é um caso antigo, mas que agora tem amparo legislativo, né? Inclusive dando a indenização, né? Porque não é simplesmente chegar e dizer, eu tô doente, não.
É justamente esse todo o contexto que eu falei agora, se encontrado, soma-se a isso. A partir da fala do nosso colega, ouvinte, deixa eu só colocar uma coisa que é relevante aqui. Vejam, quando a pessoa chega a um nível de adoecimento emocional, de fragilidade emocional, ao ponto de se automutilar, não é que a pessoa diga assim, hoje eu vou ao trabalho e vou meter meu joelho na parede para encher, hoje eu vou fazer isso, não. Gente, não é algo planejado, tá? A pessoa faz na intensidade do sofrimento. É igual, por exemplo, uma pessoa em depressão profunda, em depressão grave, se vai para um alto de um prédio e olha lá para baixo, gente, naturalmente essa pessoa vai se imaginar se lançando ali. Sim. Se ela Entendeu? tem Não é sofrimento, algo que a pessoa diga, hoje eu vou acordar e vou fazer mal a mim porque vou me aposentar ou vou ganhar um atestado. Não, isso não passa pela avaliação crítica, sabe, da nossa consciência, é espontâneo. É por isso que é tão delicado essa questão do adoecimento. Ninguém vai se ferir porque eu quero me ferir. Não, dói, é ruim. Né? Depois é que a pessoa faz, é que diz, é que a consciência vem, porque a gente está na emoção. A gente está na camada mais fina das nossas questões. E depois vem o arrependimento, depois a gente vê muito isso. Eu sempre São atos normalmente isso, caracterizados desesperadores. Isso, eu sempre trago isso porque se perpassa muito, né? Eu sou um profissional da área de transtornos e transtornos relacionados à dependência química, mas eu atendo muito questões amorosas, como eu já falei aqui, separação, desilusão e tal. Então é aquela coisa, numa discussão de um casal, um vai e mete a mão na cara do outro, ou agride e tal. Naquele momento, não é que a pessoa disse, eu vou começar uma discussão, e em tal momento da discussão eu vou dar um murro, vou dar uma tapa nele, ou vou arranhar a cara dele, ou vou dar um... Não, é porque o processo de adoecimento, ele é isso, ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Então não é que ninguém planeje isso. Tanto que às vezes você vê, depois do ato feito, seja num acidente de trabalho, seja a pessoa diz, cara, o que foi que aconteceu ali? Que nem eu lembro. A nossa consciência é uma coisa inacreditável. Olha, é a coisa mais poderosa que existe. Eu estou falando de questões físicas, tá, gente? Estou falando espiritual. Na Terra física, nada mais é mais poderoso que a nossa consciência. Nosso cérebro é poderosíssimo. Tanto que em questões de estresse, as pessoas esquecem o lapso. Tem lapso de memória. O que foi que aconteceu? Não sei. Um acidente de carro mesmo. Muitas pessoas conversam, eu não sei o que aconteceu naquele momento. Quando eu vi, eu já tinha capotado, já estava lá. Né? Uma ação de uma briga, de uma coisa. É lapso de memória. É a consciência. Ela apaga aquilo que não é bom pra gente. Então isso acontece. Então assim, o adoecimento, essa síndrome de Burnout, essa síndrome do esgotamento do ambiente de trabalho, né, do esgotamento físico e emocional no ambiente de trabalho, ela não é algo que a pessoa diga, hoje eu vou fazer isso. Não, é um processo que você não sente. Por isso que é importante a terapia, e eu sempre trago isso, porque você vai começar a entender. Rapaz, agora eu entendo porque eu dei aquele grito naquela hora, que não era para ter dado aquele grito. Agora eu entendo porque eu não gosto, eu não me sinto bem nessa profissão. Agora eu entendo que o meu perfil é outro, eu tenho esse perfil, eu tenho essa característica. Eu lido melhor com X tipo de prática, entendeu? Hoje você vê, tem alguns programas que... Eu adoro televisão e internet. Quando a gente sabe usar com qualidade é maravilhoso. Sim. Tem alguns programas que pessoas que têm carreiras belíssimas, que em algum momento da vida dizem, rapaz, eu quero fazer gastronomia. Cara com escritório montado, com equipe, tudo, o cara diz, não, rapaz, não é isso que eu quero. Eu vou fazer gastronomia. E o cara vai, abre uma lojinha, começa a fazer hambúrguer em casa. E sabe, às vezes não tem um retorno financeiro como antes, mas está feliz. Isso. Sabe, mas está sorrindo à toa. E vamos com isso, né? Gente, a gente tá com o último ouvinte na linha, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Alô, bom dia. Muito bom dia. Vocês sempre brilhando. Oi, no horário mano. de sábado. Aqui é Mano Barbosa. Bom dia, mano. Oxe, homem. Viu? Vocês sempre brilhando. Vocês mulheres, no sábado, transpira aí coisas boas nos resultados que vocês trazem, principalmente sobre a psicologia. Você veja, né? A importância de ter um psicólogo a nível mundial, Brasil. A gente está passando num processo muito difícil na vida de cada um ser humano. Cada um tem um problema. Aí onde vai estar
a área da psicologia para entender o problema do cidadão, a cidadã da própria criança, né? É importantíssimo nesse sentido. Eu vejo que a desigualdade, ela pesa muito, porque hoje a empresa tem uma cota para deficientes e essa cota não se cumpre. Isso. Não se cumpre. É impressionante como não se cumpre. E mesmo o deficiente, um laudo dizendo que ele é deficiente. Já tive casos que eu levei e foi renegado, depois ele foi de novo e disse, não, que não tem água não. E no mesmo tempo a empresa faz com que a promotoria, na época, fez com que esse cidadão fosse para a empresa trabalhar, a empresa tinha que dar cota do sistema que, nas qualificações da própria deficiência do cidadão. É impressionante, a lei existe, mas são falhas. Eu olho desse sentido, eu acho que a psicologia, ela entra na vida do cidadão, entra porque a gente vê que o mundo hoje, eu não digo nem o Brasil, o mundo, está passando por esse processo difícil, está aí a guerra, está aí a pandemia que veio, e a qualificação do ser humano, que ele tem aí, como ele falou, tá certo, sobre a questão do trabalho, você hoje tem que se qualificar em vários segmentos. Na qualificação, porque a geração de emprego diminuiu, são mais de 14 bilhões de desempregados no Brasil. Imagina o mundo. Aí a pergunta que foi feita, será que a qualificação era só para engenheiro? Era só para psicólogo? Não. Porque aí você tem que mudar esse tom que você ama. Eu amo o meu tom de gerenciamento de limpeza urbana, mas eu tive que me qualificar em outras capacitações para que eu venha ter isso lá na frente, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil não. E o psicólogo sabe muito bem. Que Deus abençoe vocês. Continue aí nessa grande batalha, tá certo? E pedindo à população e ao mundo que ore, porque nós precisamos muito de oração. Que Deus abençoe vocês, mulheres da rádio. Obrigada, mano. Que fala maravilhosa, né, gente? Muito boa. E aí, antes que o Juliano dê uma pincelada nessa fala de Mano, eu acho que pensando que a gente só tem 3 minutos. Isso, peraí, Saúde. Eu acho que a gente precisa, na verdade, dar ênfase. O que muita gente não sabe, não tem ideia de onde se passa o assédio moral. O que é o assédio moral, né? E aí eu puxei uma matériazinha aqui pra gente no próprio site da sina.org.br, que vem trazendo pra gente que o assédio moral nada menos do que a exposição dos trabalhadores, né, a situações humilhantes, constrangedoras, degradoras, repetitivas e prolongadas durante a sua jornada de trabalho. Então, normalmente, isso vai ser vindo de um gestor, mas pode vir também de um colega seu de trabalho, né? Vem no formato de um isolamento do resto do grupo. Você passa a estar no dia a dia ali sozinho. Você perde aquela conexão com o time laboral. Né? E tudo isso vai caracterizando outras situações que vão se agravando e se agravando e se agravando. E lembrando que a assédio moral é crime, né? E aí você pode estar recorrendo disso na justiça contra a empresa. A gente teve um caso agora, né? Teve até uma repercussão muito grande aqui em Pernambuco. Não sei qual foi a prefeitura, não vou lembrar agora. Com a técnica de enfermagem. Sim, né? foi a Maragibe. Isso, falando absurdos assim, né? Ele então foi exonerado. É justamente isso, sabe? Humilhação, sempre colocando o subordinado, às vezes é do mesmo companheiro, mas dificilmente. Sim, dificilmente. Às vezes normalmente é gestão, né? Quem está em cima. Falas negativas, de desvalorização. Mas, rapaz, tu é muito lento. Às vezes isso aí, essa perseguição, né? Fulano faz melhor do que tu. Isso, fulano é melhor do que tu, ó. 2 minutinhos, vai chegar para amanhã, tá adiantado para amanhã. Esse tipo de fala repetitiva. Isso, ela é muito muito perversa, né, na verdade. Só para trazer, só para dar um caldo à fala do nosso colega, não é qualquer deficiente que as empresas querem não, tá? Isso, tem que ser aquela deficiência que quase não se percebe. nota, porque isso, infelizmente, tem empresas que são assim. A gente vive hoje concordo com ele, a gente vive numa sociedade, quando eu falo sociedade, falo no geral, global. Nossa sociedade adoecida. Nós estamos adoecidos, gente. Quem não percebe isso é muito inocente. Nós estamos numa sociedade adoecida. Basta todo dia ligar a TV e ver os absurdos que estão acontecendo. A violência, a fome,
sabe? A falta de moradia, né? O descaso dos municípios com questões de pessoas que moram em barreiras, né? A gente está numa sociedade adoecida. A gente viu agora no Niterói, né? Isso, então Petrópolis. Petrópolis. Então é importante que a gente comece a ter a consciência de que tá tudo bem, eu vivo numa sociedade desse, agora o que é que eu posso fazer por mim e pelo outro? Lembrando que quando você busca, é muito importante, gente, quando você busca melhorar enquanto sujeito, enquanto pessoa, o ambiente que você vive, ele muda. Isso. É inacreditável. Eu atendo, às vezes, eu não atendo casal, né? Mas eu atendo individual. Meu trabalho é individual. E aí, mas meu marido... A grande questão é o marido. Mas meu marido não quer fazer terapia. Mas a mulher vai para terapia. E é inacreditável como o ambiente muda a partir de um agente que busca mudar. Sabe? Então, assim, gente, não é pelo outro. Às vezes eu sei que é fulaninho que busca... Tá complicando o ambiente. Tá criando situações. Mas espera aí, eu não posso fazer por ele. Eu posso fazer por mim. Então eu vou buscar me brindar, eu vou buscar tentar encontrar ferramentas para que esse sujeito, esse agente de dor, eu gosto de chamar agente de dor, de sofrimento, não me atinja tanto. E eu possa entender por que eu me sinto tão atingido por isso. Porque às vezes o outro vai operar violência contra você. A gente vive a vida vivendo violências, né? Seja do Estado, de um companheiro, às vezes do próprio irmão, às vezes do vizinho. A gente é esse alvo, nós somos alvo. Agora, por que o outro mexe tanto comigo? Essa é a grande questão. E o processo terapêutico é isso. Eu vou me entender, eu vou tentar encontrar aqui quem sou eu, por quê, por que eu respondo dessa forma, por que esse ambiente de trabalho, por que eu não estou legal aqui, para eu entender e construir novos caminhos. A gente só não tem resposta para a morte, aí realmente só se forem criar. Gente, Mas- vai ter que trazer Gedeandro Tá no outro sábado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, mas prestem atenção que a síndrome vai para além de toda essa questão do assédio moral, né? Tem Isso. metas, né? Cobranças Isso. de metas fora, né? Fora da realidade, às vezes, e cobranças agressivas. Então, Excesso de horas trabalhadas. Excesso de horas já trabalhadas. Falta de permite reconhecimento, pela né? lei, mas a lei ainda permite mais 2 horinhas, e aí passa das 2 horinhas e por aí vai. além disso, também tem a questão agora home office, né? Sim, Vamos ver como é que sim. fica essa situação junto a esse home office, que é como você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. O trabalho E tá o dentro de chefe casa acha agora. que porque você está em casa, você tem que estar à disposição Pois 24 horas. Então, gente, se liga aí. Qualquer dúvida, entra aqui no site do Oxe Mulher, no programa Oxe Mulher, deixa lá teu comentário, tua dúvida, que Gedeandro, logo que seguidamente, vai Vamos te lá. responder. E onde é que a gente pode achar Gedeandro, hein, gente? No Instagram, Gedeandro Nascimento, Gedeandro. Sempre faz atendimento Nascimento online. tudo junto. Faço atendimento online, atendo em Candeias e aqui no Cabo. E sou super disponível, tá, gente? Às vezes demora porque tem outras rotinas, mas sempre respondo, tá? Eu sempre digo, um escuta amigo não nega ninguém. Tá bom, E tem gente? telefone, Juliano, para contar? Tenho sim, só um momento. Não vai dar, né, gente? Enquanto- Vai no meu Instagram, porque eu sou Enquanto número. ele Eu sou procura horrível no aqui, número. gente, o número dele, então aproveita aí, segue a gente nas lives do Facebook, Instagram. Se inscreve no nosso canal do YouTube, tá, gente? Para que a gente também possa estar transmitindo online. Tá, E gente, o consegui telefone, aqui. a gente acha, Gedeandro? 9726-9677. 9726-9677 para conseguir aí O uma hora de WhatsApp, tá, terapia gente? com o Fiquem à Gedeandro. vontade. Compartilhe meus textos lá, escrevo toda semana. E a gente fica com o encontro isso, marcado aí obrigado. pro próximo sábado, junto com vocês, mais um convidado especial e mais um tema aqui pra gente estar debatendo e fazendo esse povo ficar mais empoderado. Isso, e nesse sábado de carnaval, desejando a vocês, né? Era pra gente estar lá no lugar, mas ninguém Fiquem vai. em casa, gente. Lembrando que tá proibido qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de festividade privada ou pública na rua ou em casa. Então Não o pode negócio aglomerar. é pular em casa. E só com o Isso. povo de casa. E lembre de uma coisa, viu? Que informação é poder. Verdade. Então, empodere-se, que o Oxe Mulher também faz isso com vocês. Agradecer ao pessoal do Facebook, também do Instagram, dos quem telefones, participou os do nossos telefone. ouvintes. Obrigada, até semana que vem, gente. Tchau, tchau, gente. Gente,